Bom dia a todos. A gente vai começar agora a nossa live sobre como implementar seu programa de governança em privacidade. Só alguns recados. A câmera e o microfone do participante vão estar desligados durante todo o evento para evitar qualquer interferência, som que atrapalhe. A gente incentiva, já que os microfones estão fechados, que vocês participem pelo chat e no final a gente vai responder as perguntas. E lembrando que essa live vai ser gravada e disponibilizada depois no nosso canal do YouTube. Eu já mandei o link no chat também. E agora a gente vai começar com a fala do Dr. Fernando Burgui. Bom dia, pessoal. Queria agradecer aqui a Módulo mais uma vez pelo convite, de bater esse papo com vocês. Vou compartilhar minha tela aqui para mostrar uma pequena apresentação. Hoje a gente vai falar sobre como implementar um programa de governança em privacidade, né, nas organizações de vocês. É um assunto extremamente importante, é um assunto que na prática do dia a dia eu vejo algumas empresas vacilarem com isso, né? Empresas que investiram um dinheiro relevante para se adequar à LGPD, mas que depois colocaram um ponto final no projeto de adequação e deixaram o assunto um pouco de lado. O que costuma acontecer nesses casos? A empresa é um organismo vivo, então a empresa muda, novos produtos são criados, novos serviços são prestados e os próprios processos internos também mudam. Então acaba que o trabalho que foi feito com tanto esforço lá no início, ele pode acabar se tornando obsoleto e a empresa, lento a lento, vai entrando em desconformidade com a lei. É tudo que a gente não quer. Então, a gente vai falar sobre como se preparar para estruturar essa governança, a gente vai falar sobre como a empresa pode se conhecer para poder criar uma governança eficaz. A gente vai falar também dessa segunda fase da adequação LGPD, que é a manutenção e a gestão do programa de proteção de dados pessoais. Vamos falar um pouco de monitoramento, vamos falar sobre como organizar na prática a empresa e a gestão em si. Então, o que a lei diz? A lei diz que controladores e operadores, eles podem estabelecer, né, regras ali de boas práticas e governança, e daí a gente já tem uma primeira orientação. Ter boa prática, ter governança é uma obrigação legal? Não, não é. Só que a vantagem de você ter, ela é enorme, porque ter uma estrutura de governança dentro de cada organização garante que aquele esforço inicial de se adequar à lei vai ser mantido, e vai ser controlado, e vai ser monitorado, e vai ser fiscalizado, e se alguma coisa eventualmente acontecer, a empresa tem a capacidade de responder rapidamente. Então, o que a lei espera? Que as empresas se esforcem a estruturar um certo grau de controle, né? Tratando das condições da organização, o regime do funcionamento da empresa em geral, os procedimentos internos, como é que vai gerenciar reclamações, petições de titulares, quais são as normas de segurança, os padrões técnicos e as obrigações específicas, né, de cada parte, inclusive treinamento, né? Então, o que a lei gosta muito? Demonstração. A lei gosta muito de que a empresa registre e seja capaz de prestar contas se alguma coisa acontecer. Por quê? Porque se a organização tiver tudo organizado, demonstrado que correu atrás, né, exerceu ali melhores esforços para buscar a adequação, isso pode ser considerado como um atenuante numa eventualidade de um problema. Então, o que a lei diz nesse ponto? O que a lei espera das organizações? É demonstração de comprometimento com a proteção de dados pessoais, não basta colocar esforços numa primeira adequação e depois deixar de lado. É que esse programa de governança ele seja aplicado a todos os dados pessoais, né, a todos os processos que usam dados pessoais dentro da empresa. Por óbvio que esse programa de governança seja adequado ao tipo de tratamento que se faz, à estrutura da empresa, se são muitos dados, se são muitos titulares, se são tratamentos de risco. Então você não vai, né, ter um programa de governança enorme para pequenos tratamentos, mas também não vai ter um programa de governança fraco para tratamentos relevantes, né?
que esse programa de governança estabeleça regras mínimas para avaliação dos riscos, né, com uma periodicidade interessante, que assegure mecanismos de participação do titular, que seja integrado à estrutura geral de governança, então, linkar a proteção de dados pessoais à segurança da informação, ao uso de propriedade intelectual, à classificação de documentos, né, toda uma estrutura de governança extra proteção de dados pessoais pode interagir com a governança de proteção de dados pessoais e ser harmonizada para que também não haja ali um acúmulo de papéis, né, que eventualmente ninguém vai ler por conta de uma complexidade, né, dessa estrutura de normas. Então, também que a governança preveja ali um plano de resposta a incidentes, então planejamento é sempre importante, não adianta fazer tudo na hora, tudo de maneira responsiva, reativa, é muito melhor planejar para que todos estejam preparados para a eventualidade e que ele seja atualizado, né? Como a questão da segurança ela é muito viva, é importante que a estrutura de governança também se atualize conforme as necessidades. Preparo. Então, o que a gente precisa ter em mente nesse momento inicial para preparar a estrutura de governança? Segurança e prevenção. A gente precisa focar na prevenção de riscos e na manutenção da segurança desses dados pessoais. Responsabilização e prestação de contas. Outro ponto, outro objetivo que a gente tem que ter em mente. Se eu sou uma organização que trata dados pessoais, eu sou obrigado por manter a segurança deles e protegê-los, né? E nessa obrigação, eu também sou obrigado a manter registros das coisas que eu faço nesse sentido. Então, se eu recebi uma demanda de um titular questionando alguma coisa estranha que ele acha que aconteceu com o dado dele, eu tenho que registrar essa demanda, eu tenho que registrar quem foram os funcionários que atuaram na investigação da demanda, o que a gente conseguiu coletar, o que a gente conseguiu responder ao titular, né, para sempre ter esse registro, essa prova de como a gente atuou, do que a gente olhou e de que nós exercemos ali os melhores esforços. Então, o primeiro passo para isso é conhecer o framework legal aplicável. A gente não consegue montar uma estrutura de governança se a gente não conhecer quais normas que estão sendo aplicáveis sobre a nossa atividade. Então, é só a LGPD que está sendo aplicável? Tem algum regulamento, alguma resolução da ANPD aplicável? Ou então, de alguma outra autoridade, alguma outra agência regulatória que fale sobre o tema? Se a nossa organização trabalha com saúde, seguro, alguma coisa, algum segmento também regulamentado? Ou então, se a nossa organização trabalha com outros países, existe alguma outra lei, além da LGPD, que se aplica, o GDPR europeu, alguma norma americana? Isso tudo a gente precisa ter em mente para saber quais são os critérios mínimos que a gente tem que cumprir para bater ali todas as obrigações a que a gente está obrigado. É importante também organizar o grupo de trabalho. Então, como é que vai ser a gestão dessa privacidade? O DPO, ele é aquele profissional com independência e autonomia para dar sua opinião de forma livre e dizer, empresa, eu acho que isso aqui não está correto, eu recomendo que faça dessa forma. A empresa vai ouvir aquilo, aplicar ou tomar uma decisão de risco e agir de maneira diferente. A empresa pode criar também um escritório de proteção de dados dentro da própria estrutura, né, com um CPO, um Chief Privacy Officer, que é diferente do DPO, né? O DPO tem muito essa característica de ser autônomo. Ele é quase um fiscal, né? É um pouco externo, inclusive é possível contratar DPOs externos, né? Existem empresas que prestam esse tipo de serviço, e é preciso também, é essencial, que se nomeiem embaixadores e se conquiste o apoio, né, dos funcionários em geral com poder de decisão, porque se a organização não tiver esse apoio da alta gestão ou dos gerentes, é muito difícil que esse programa seja cumprido na prática, ele vai acabar se tornando letra morta. Autoconhecimento. A organização ela precisa se conhecer, porque não adianta pegar fazer um benchmark com uma norma que a gente encontre por aí no mercado, se ela não se aplica a gente. E a própria lei diz, né, o programa de governança tem que estar adequado ao tipo de tratamento que a gente pratica. Então, a fase do mapeamento dos fluxos de dados pessoais
eu tenho como a mais importante. É muito importante que o mapeamento seja bem feito. Vocês conseguem encontrar aí templates, né, de autoridades internacionais que dizem que tipo de informação que vocês têm que registrar. Por quê? Porque a partir do mapeamento, várias outras obrigações ficam muito mais fáceis de ser cumpridas. Então, se você tem um mapeamento, você consegue identificar os gaps em relação ao framework que se aplica, né, normalmente a lei, e com a execução daquele mapeamento, você consegue transformá-lo no ROPA, né, aquele registro de operações de tratamento, que vai ficar ali guardado para provar qual é o fluxo de dados pessoais, o que é feito com os dados pessoais dentro daquela organização. O ROPA é sagrado, mas as áreas de negócio têm que segui-lo. Se alguma coisa mudar, o ROPA tem que ser alterado num procedimento, né, que deve ser definido. Então, sempre registrar para que a gente consiga provar que a gente se esforçou caso aconteça alguma coisa. E aí, quando a gente chega no final do processo de adequação, todo mundo está cansado, ninguém mais quer ouvir falar de LGPD, só que LGPD não é processo de adequação, LGPD é proteção contínua dos dados pessoais. As empresas evoluem muito rapidamente, em questão de um ano. Vários processos podem ter mudado, e se mudaram, o ROPA que foi feito antes, o mapeamento que foi feito antes, já está obsoleto. A gente não sabe mais, no papel, dizer para quem aquele dado pessoal vai, o que está sendo feito com aquele dado pessoal, quais dados pessoais estão sendo utilizados. Então é importante manter. Tá? As áreas de negócio não estão preocupadas com privacidade, elas estão preocupadas com o negócio delas. Então, por exemplo, áreas de marketing, áreas de vendas, são áreas que comumente exageram e acabam cometendo alguma desconformidade. Então, é importante que elas estejam bem amarradas, bem treinadas, para que, se precisarem fazer alguma coisa diferente do que foi registrado, elas consultem as áreas respectivas, elas levem isso às pessoas competentes para que aquela nova ideia, aquele novo produto, aquela exceção do dia a dia que elas querem fazer com o dado pessoal esteja lícito. Então, planejar, treinar e controlar. Planeja o que deve ser feito, treina os funcionários sobre como deve ser feito e controla para ver se eles estão fazendo aquilo que foi planejado. Nessa atividade, a gente pode centralizar ou descentralizar o controle dessa governança. Né? Centralizar normalmente fica a cargo do escritório de proteção de dados pessoais, né? Muitas vezes ali com uma certa liderança do DPO, mas para estruturas maiores convém descentralizar, convém que os gerentes tenham algum tipo de responsabilidade para ficar de olho nos funcionários da operação e consultarem o DPO ou algum outro funcionário interno sobre algumas exceções ou dúvidas, né, que eles tenham no dia a dia. É importante também integrar as lições que se aprendem com os erros, os incidentes, ao próprio programa de governança, porque como cada empresa tem a sua cultura, é possível que certas práticas gerem consequências ruins e convém mudar, convém aprender com esses erros e incorporar essas lições aprendidas no próprio programa de governança. É importante também usar métrica, né? Mostrar internamente, tanto para a alta gestão como para os funcionários também, que o investimento em produção de dados pessoais, ele economiza com danos que podem ser causados com incidentes de segurança da informação, danos que podem ser causados por conta de multas. Então, o programa de governança é essencial para a empresa ter segurança de que ela vai manter essa conformidade. Então, como é que a gente vai monitorar a maturidade da empresa em relação ao programa de governança? A maior parte das empresas, a maior parte das empresas nem está adequada, né? Mas a maior parte das empresas que fez um projeto de adequação, ela está no estágio ad hoc, né? Ela tem uma noção mínima de proteção de dados pessoais e ela vai resolvendo as coisas conforme elas vão aparecendo. Esse não é o melhor estágio de maturidade. Por quê? Porque os funcionários mudam, o DPO muda, né? Novas pessoas são contratadas, há uma circulação alta e a memória se perde. Então, todo o trabalho que foi feito, onde é que estão salvos os arquivos, onde é que estão salvos os registros, quem é responsável pelo quê, isso acaba se perdendo.
Então é importante colocar no papel as regras, colocar no papel as atribuições, as responsabilidades, para que a gente consiga atingir um nível pelo menos definido de maturidade, mas que num próximo passo possa ser gerenciado, a gente possa extrair dele métricas que demonstrem a evolução ou não, ou até otimizado, né, que possa ser atualizado com frequência e facilidade. Então, monitoramento, como é que a gente vai garantir que o programa de governança vai ser cumprido? A gente tem monitoramento sobre conformidade, ou seja, sobre a própria atividade da empresa, se ela está em conformidade ou não. A gente tem monitoramento sobre a regulamentação, né? O ambiente externo muda também, então não basta a gente seguir uma regra se essa regra foi alterada. Então, a gente tem que estar de olho nessas alterações, especialmente em relação ao LGPD, por conta do início ali da regulamentação do tema pela NPD, né? A NPD ainda tem muito trabalho para fazer, muita resolução para editar sobre diversos temas importantes, né? Consentimento, transferências internacionais, legítimo interesse, tem muita coisa ainda a ser explicada, vamos dizer assim. Então é preciso manter um monitoramento sobre a regulamentação. Inclusive, essa live da Módulo, eu sempre faço esse elogio, é ótima para isso, porque a gente consegue bater esse papo e entender em que pé as coisas estão. Também é importante monitorar o ambiente, que riscos estão surgindo aí no mundo, riscos de segurança, que tipo de práticas podem gerar uma situação de violação da segurança da informação. Se a gente não souber os riscos, a gente não tem a capacidade de se proteger. E monitoramento do treinamento. Ok, fiz um treinamento, fiz campanhas de conscientização, mas quem disse que os funcionários aprenderam? Então é importante, de tempos em tempos, fazer uma avaliação para saber se os funcionários estão ligados, né, com a produção de dados pessoais. E para monitorar tem várias formas, né? Tem ferramentas de monitoramento, né, que fazem um monitoramento ativo com varredura. Tem auditorias que podem ser feitas de maneira interna ou externa. Tem o monitoramento das violações dos incidentes de segurança da informação em si. Então, sempre aconteceu um incidente, é importante monitorar, é importante entender o que aconteceu, por que aconteceu e como aquilo foi combatido. É importante monitorar as reclamações dos titulares, porque a reclamação pode te trazer um insight importante sobre alguma coisa que a empresa está errando. É importante monitorar os dados que estão sendo guardados dentro da empresa. A nossa cultura não é de controlar esse tipo de coisa. Então, até hoje, a gente sempre quis acumular o máximo de dados possível, porque um dia a gente pode precisar. Mas não é isso que a lei diz. Isso traz risco, isso traz problema. Então, é preciso manter aquela noção de minimização dos dados pessoais para evitar esse acúmulo excessivo, além de cumprir, né, os prazos legais de eliminação e retenção de dados, né? É importante também trabalhar junto com o RH, porque o RH acaba sendo ali um ponto em comum de muitas empresas que costuma ter o maior número de processamentos de tratamento de dados pessoais, costuma ter o maior número de dados pessoais também. Então, o RH precisa estar muito próximo do DPO ou da pessoa responsável pela produção de dados pessoais. E, por fim, é importante também monitorar os fornecedores e os terceirizados, né? Se a gente contratou alguém, a responsabilidade por algum dano não é necessariamente desse contratado. A responsabilidade é nossa que contratou. Então, a gente tem, como controladores, né, e operadores que subcontratam, a gente tem essa obrigação de fazer uma fiscalização, colocar no contrato cláusulas importantes para amarrar aquele relacionamento, para dizer quais são as obrigações e quem é responsável pelo quê. Então, controlar os contratados, fornecedores, é muito importante. Eventualmente com a auditoria. Antes da contratação, fazer um due diligence para saber qual é o nível de segurança daquele fornecedor. Então, aos poucos, essas coisas vão sendo consolidadas no sistema brasileiro de proteção de dados pessoais e vão se tornando práticas. E daí vem, com essa noção do que fazer, vem a nossa fase de organizar a casa. Mas, Fernando, eu já fiz uma política de proteção de dados pessoais, eu sei exatamente o que eu faço, então eu estou adequado, né? Não, não necessariamente. A política de proteção de dados pessoais, ela é um documento, em regra, informativo para o titular. É onde o titular vai identificar de uma maneira clara o que a empresa faz com os dados pessoais dele. Então, a política, ela não gera necessariamente regras
sobre como a empresa tem que trabalhar dentro de casa. É claro que, dependendo de organização, a política pode ter diversos, né, outros temas. Mas a maior parte das políticas que a gente vê por aí são políticas apenas que descrevem os tratamentos de dados pessoais. Então, isso não é, governança, isso é cumprimento do dever de informação, é outra coisa. Como é que a gente vai cumprir o dever de governança? É estruturando procedimentos internos para garantir a manutenção dessa conformidade, os controles e o monitoramento. Então, convém montar um regulamento de gestão, tá? Que fixe objetivos, que atribui responsabilidades e que preveja como vai ser o monitoramento, né? E aí, só lembrando, para as empresas de menor porte, que algumas categorias de empresas, né, têm obrigações mais simplificadas pela Resolução 2 da NPD. Então, agentes de tratamento de pequeno porte têm obrigações mais simples de serem cumpridas. E a LGPD admite que empresas se unam para montarem boas práticas para o próprio segmento. Então, associações de empresas podem definir boas práticas às quais os associados ou empresas dos mesmos segmentos podem aderir, eventualmente ganhando um selo, eventualmente tendo uma certificação, alguma coisa nesse sentido. Então, o que tem que ter nessa gestão? O regulamento pode ser dividido em 4 partes: mapeamento, execução, avaliação e gestão. No mapeamento, a gente vai prever até onde a gente vai com a nossa investigação sobre os fluxos de dados pessoais. Quais são as atribuições, quem vai fazer o quê, qual é o papel do DPO, qual é o papel do gerente, qual é o papel dos funcionários da autogestão, e a gente vai prever também quais são as bases legais que estão disponíveis à empresa para uso, porque cada base legal, nem toda base legal se aplica a toda empresa, né? Normalmente tem ali alguma definição. E é importante que isso esteja registrado, por quê? Porque se mudar o DPO, se mudar eventualmente alguma pessoa, é possível que se perca a memória do que se encaixa para aquela empresa, do que foi feito no passado. Então, se perder essa memória, acaba gerando um retrabalho enorme, né, para a próxima pessoa que assumir esse cargo, porque ela vai ter que investigar tudo de novo, ela vai ter que olhar tudo de novo, e isso demora muito tempo. Então, convém registrar as regras e o que se aplica à empresa. No capítulo de execução, o que a gente vai falar? Também as atribuições, também as bases legais, como é que elas vão se encaixar em cada tratamento. A gente vai definir em que casos e como a gente vai fazer a avaliação de legítimo interesse, como que a gente vai gerenciar o consentimento, como é que vai ser o procedimento de fiscalização da minimização, né? Quem vai olhar o ROPA de cada processo e discutir com a área como é que aquilo pode ser enxugado. A gente vai prever também como é que as informações devem ser prestadas ao público em geral, como vai ser as regras de retenção, né, a tabela de temporalidade e de eliminação, e a eliminação muito ligada à política de segurança da informação, né, como vai ser operada a anonimização dentro da empresa, que métodos vão ser utilizados, qual vai ser o procedimento de contratação de terceiros, quem vai aparecer ali naquele momento pré-contratual para fazer uma due diligence, e como é que isso vai ser registrado, quais são as regras para transferências internacionais, quais são as regras para o uso de algoritmo, né? Agora, muita coisa de inteligência artificial aparecendo cada vez mais. Como é que esses registros vão ser mantidos? O ROPA, qual a importância do ROPA? Quem vai guardar esse ROPA? Como é que esse ROPA vai ser fiscalizado por quem? Como é que a empresa vai saber que as áreas estão seguindo aquele trilho que o ROPA definiu nos processos internos? Qual o papel do DPO também? E como que a empresa pode discutir com o DPO suas recomendações. Na parte de avaliação, em que casos e com qual periodicidade vai ser feito o relatório de impacto aos dados pessoais, se a empresa vai contratar um terceiro para emitir um laudo externo, para ter uma certificação mínima, pelo menos, uma certeza de que está adequada, de que essa adequação se mantém, como é que isso vai ser mantido,
como é que isso vai ser fiscalizado internamente, como a gente viu antes, a periodicidade de tudo isso, né? Como as coisas são contínuas, é importante ter essa repetição. E as atribuições de cada parte, né, de cada pessoa dentro da empresa. E também a questão da atestação, né, como é que a empresa pode olhar para si mesma e mostrar e entender se está ou não está ok. Quais regras se aplicam quais critérios ela tem que seguir para dizer se está ou não está ok com as normas de proteção de dados pessoais. E, por fim, a gestão em si, né, a aderência ao ROPA, a manutenção ali daquela estrada que o ROPA definiu, o que vai acontecer se eventualmente tiver algum desvio do ROPA, um novo produto, um novo processo ou uma exceção. No dia a dia acontece muita coisa, né? Então, de repente, numa situação, alguém pode dizer, poxa, eu não vou conseguir fazer o que eu faço todo dia com esse dado pessoal. Eu vou precisar mandar isso para um outro e-mail, ou vou precisar mandar isso para um outro processador, porque eu não vou conseguir cumprir essa prática que eu sempre faço. Ou então um fornecedor, né, deu algum problema, foi demitido e eu preciso contratar outro imediatamente. Como é que eu vou fazer isso? Se no ROPA não está registrado esse novo fornecedor, é importante passar pelo DPO para que ele olhe essa novidade, essa exceção e diga, olha, tá ok, pode fazer, mas faz assim, registra isso, faz uma due diligence, né? Enfim, é como se fosse um mini mapeamento, um mini plano de ação para aquela novidade. E se eventualmente essa novidade se tornar uma prática constante, que ela seja incluída no ROPA. Comunicação interna e externa. É importante ter um plano de comunicação com os próprios funcionários para conscientizar, né, ter ali pequenas pílulas de conhecimento que mantenham o assunto em voga, ou então, em caso de um incidente, comunicar aos funcionários, olha, aconteceu um problema, o problema é esse, e relembrando a todos que isso tudo é confidencial, a gente está investigando, se alguém entrar em contato, não comenta com mídia, não fala nada, avisa para o seu gestor para a gente poder lidar com isso de maneira mais fácil. Gestão de incidente, é importante ter um protocolo de incidente de segurança da informação prevendo quem são os responsáveis pela primeira resposta, quem vai investigar, quais são as ferramentas que a empresa tem que ter disponíveis para investigar, treinamento e conscientização já falamos, e controle de performance, né? Estabelecer métricas que possam demonstrar para dentro de casa e para fora que todo esse programa é eficaz e tem trazido economias para a organização. Então, resumindo, organiza a casa, se planeja, né? Não faz nada, não deixa tudo para a última hora, porque a emergência ela é dura, né? Quem já passou por incidente de segurança da informação sabe que todo mundo fica um pouco desesperado. Conheça a organização, né, os seus processos, as áreas críticas e os stakeholders que têm que estar sempre em contato lá com a área de proteção de dados pessoais. Crie essas regras internas para que todo mundo ande nos mesmos trilhos, né? Treina todo mundo, conscientize todo mundo, monitore para ver se todo mundo está seguindo as regras, registre, sempre registre, e divulgue tudo isso, né, internamente, para mostrar para todo mundo que o programa é bacana, que é importante todo mundo seguir isso, e externamente também, né, a lei ela até comenta que vale a pena divulgar isso para gerar uma confiança maior do público em geral, mas só lembrando, né, nem tudo a gente deve divulgar externamente, porque pode aparecer ali alguma coisa confidencial, alguma medida de segurança, por exemplo, que não vale a pena revelar para não deixar que outras pessoas conheçam as nossas medidas de segurança. Então, por exemplo, roupa é uma coisa que não se divulga. Relatório de impacto é uma coisa que não deveria se divulgar porque tem as medidas de segurança ali, as defesas da organização. Então, se alguém souber disso, pode se aproveitar. Então, sempre tentem medir o que deve ser divulgado ou não. É um assunto amplo, mas agradeço aí a audiência de vocês e fico à disposição para dúvidas. Passo a palavra agora para a Módulo novamente. Obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Bom dia a todos. Agradecer a presença de todo mundo. Eu lembro que eu gosto muito de fazer a apresentação junto com o doutor Fernando, né, também com o sócio dele, doutor Gilberto Martins, também com o meu sócio Alberto, porque são visões diferentes, né? O meu avô falava que quando duas pessoas pensam igual, é porque você só precisava de uma, né? Então, acho que a visão múltipla, a própria LGPD,
ela exige uma visão multidisciplinar, por isso a gente sempre procura dar uma visão jurídica e dar uma visão também de tecnologia e de segurança cibernética. Bom, a palavra governança, né, eu sempre digo que quando você vai falar de governança, tem que definir o que é governança. Eu, durante muito tempo, dei aulas de governança corporativa e na primeira aula eu falava o seguinte: olha, pessoal, governança não é gestão. E alguns se espantavam, porque muitas vezes se utiliza a palavra governança, né, como uma maneira mais sofisticada de falar de gestão. Mas a governança, vou mostrar aqui, tá, já rapidinho, que a governança não é gestão. Então, vocês, quem quiser fazer pergunta, tá, para o doutor Fernando ou para mim, pode encaminhar pelo chat e, no final, nós vamos organizar aqui, vamos fazer a nossa conclusão falando e também procurando fazer esses esclarecimentos. Deixa só eu ver aqui, pronto. Ok. Bom, o primeiro ponto. A base da governança é a gestão de riscos. Quando nós olhamos governança essencialmente precisa estar alinhada com o negócio, precisa ser conhecida. A própria LGPD ela afirma que os modelos de governança eles necessitam estar alinhados com o negócio, com a estrutura existente de governança corporativa, ou seja, o programa de governança em privacidade precisa estar alinhado. As organizações que estão aqui conosco, que têm um modelo de governança corporativa ou um modelo de governança pública, se você, por exemplo, é do governo federal, é certo que você tem modelos de governança, porque a própria estrutura governamental exige. Caso você seja de uma empresa que tem regulamentação, né, ou da Anatel, da SUSEP, do Banco Central, também você tem modelos de governança. E caso a sua organização esteja no mercado de capitais, né, ela também tem o modelo de governança. Então, essencialmente, a definição de risco é o efeito do objetivo, é o efeito da incerteza no objetivo. Ou seja, gerenciar risco é gerenciar efeito, é gerenciar incerteza, é gerenciar objetivos. Então, o risco é o efeito da incerteza no objetivo, é a definição da ISO 31000, que é hoje utilizada como referência. Então, nós temos que, dentro dessa visão, esse desenho aí é da ISO 31000, os objetivos de negócio eles estão no topo, eles estão dentro da estrutura. Então, é importante nós entendermos essa visão, porque a própria LGPD, e no final eu vou trazer para vocês uma notícia interessante, a própria LGPD ela fala bastante sobre risco. Então, lembrando, né, o risco ele é essencial na governança. Bom, o IBGC, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele publica um documento chamado Melhores Práticas em Governança Corporativa, e já está na 6ª edição, mas por questões didáticas eu vou mostrar uma imagem da edição anterior. E ela organiza a governança e a gestão, e também a documentação do Tribunal de Contas da União mostra dessa maneira, como 2 triângulos, um com vértice para cima, outro com vértice para baixo. O triângulo que tem o vértice para baixo é a governança, ou seja, elas são os sócios, né, a Assembleia dos Sócios, o Conselho de Administração, o presidente, os diretores estatutários, e o presidente e os diretores estatutários também estão no triângulo de baixo, que é o triângulo da gestão. Essencialmente, né, a governança ela tem 3 setas. Uma seta de cima para baixo, que são os objetivos e a estratégia, uma seta de baixo para cima, que é a prestação de contas, e uma outra seta de baixo para cima, que é a solicitação das decisões do dia a dia. Ou seja, esse é um processo dinâmico. A governança ela não determina no dia 1º de janeiro quais são os objetivos e no dia 31 de dezembro ela recebe a prestação de contas. Não, isso ocorre o tempo todo. E as próprias mudanças, né, no mercado, as próprias mudanças internacionais, conflitos que surgem e tudo mais, todos eles também influenciam nas decisões do Conselho de Administração. O Conselho de Administração, tipicamente, se reúne mensalmente, acompanha o que está acontecendo,
Então, governança é isso. Tá? Quando hoje nós falamos de governança, a palavra governança, a definição dela, vem deste documento, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que, inclusive, eles falam, bom, mas legal, governança corporativa fala de empresas privadas. E na área pública, tanto o Tribunal de Contas da União como os tribunais estaduais, eles utilizam esse modelo como referência. Se nós formos olharmos lá dentro da documentação de governança pública do TCU, por exemplo, nós vamos ver lá várias referências a este documento do IBGC, que, inclusive, na 6ª edição, eu mostrei o da 5ª edição por questões didáticas, na 6ª edição, ele, primeiro, está mais integrado com os padrões internacionais da OCDE. Ontem, por exemplo, né, foi divulgado o substitutivo do projeto de lei sobre a inteligência artificial, que influencia muito o público que trata de proteção de dados pessoais. Essa 6ª edição deste documento ele está mais integrado com as regras de governança corporativas da OCDE. Ou seja, a OCDE, eu diria assim, que é onde emana os modelos de governança corporativa. Os países do mundo, as maiores empresas do mundo, os maiores governos do mundo seguem modelos da OCDE. Inclusive, né, nós vamos ter aqui no Brasil esse ano a reunião da G20, e um dos documentos que a OCDE divulga é exatamente o documento de governança corporativa para os países do G20 integrado com a OCDE. Interessante nessa 6ª edição é que eles não mostram mais eles usam outro modelo, que não é mais aquele modelo, né, que eu mostrei no slide anterior da ampulheta, mas sim um modelo que define a estrutura de governança. Então, vale pensar, e inclusive esse termo estrutura de governança está no projeto de lei de inteligência artificial, no substitutivo que foi divulgado ontem. Esse termo é muito bom, tá? Vale a pena, se eu vou fazer um programa de governança em privacidade, eu estar atualizado com esses documentos. Tem muito template, que aparece, né, aparecem os modelos de governança, mas, cara, sinceramente, eles hoje vários deles não estão muito atualizados com relação a essa documentação, que não tem opinião, ou seja, isso aí está escrito. Se nós vamos buscar o que é a governança já está definida, e isso não é definição técnica, ou seja, se os senhores falarem, por exemplo, com a diretoria estatutária, com as autoridades, no caso de poder público, com o conselheiro de administração, e perguntar o que é a governança, eles vão dar essa resposta aqui. Então, obviamente, já existe, né, esse termo, ele já está bastante definido, e vocês vão ver que cada vez esse assunto é mais relevante. Além disso, né, existe também um modelo mais usado pelas auditorias, que é o modelo das 3 linhas. Esse modelo das 3 linhas, ele segue, né, uma estrutura com 3 linhas para a implementação de controles, né, para a implementação de auditoria. A primeira linha é a área FIM, que são as áreas de recursos humanos, as áreas de produção, as áreas de atendimento e assim por diante, da fábrica. Essa é a primeira linha, que também precisam ter controles, ou seja, é a primeira barreira. A segunda linha são as áreas meio, controles internos, gestão de riscos, compliance e assim por diante. E a terceira linha, desculpe, ela é a auditoria interna. E daí vem, né, o relacionamento externo e há um modelo de prestação de contas e recebimento de instruções da estrutura de governança. Esse modelo também, se você é do governo e olhar lá a Controladoria Geral da União, CGU, vai ver que eles usam esse modelo. Se você conversar com a auditoria interna da sua organização, vai ver também que ele usa esse modelo. Então, não tem muito porquê criar um novo modelo de governança, ou seja, o modelo de governança já está escrito, já está definido. E o que está lá na LGPD, ele não tem, vamos dizer assim, uma boa prática internacional de programa de governança em privacidade. Muito bem. Na LGPD, né, nós temos assim, diversas definições do que é a governança, isso aí está lá no artigo 50. Inclusive, né, ele fala lá na linha F, eu estou na dúvida aqui se a resolução está legal, tá? Porque como eu estou apresentando num tablet,
eu estou na dúvida. Está lá na linha F, dizendo que esse modelo, né, ele deve estar integrado com a estrutura geral de governança e também com os mecanismos de supervisão. É essencial esse modelo. Essa linha F, eu diria o seguinte, ela traz a linha essencial do tratamento da governança corporativa dentro de uma organização. Então, o programa de governança em privacidade, voltando, está descrito na LGPD, não é um elemento obrigado, tanto que o próprio documento fala que você pode fazer, mas ele é essencial para que você implemente proteção de dados pessoais e, em breve, ele é essencial para que você implemente inteligência artificial. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho os modelos de governança em inteligência artificial. Então, esse é um assunto bastante relevante. Se você não tem um programa de governança estruturado, né, dentro das linhas e das definições existentes, você realmente precisa voltar. Até o doutor Fernando ele falou uma coisa bem interessante, né? Que não quero mais ouvir falar de LGPD depois que implementa. É o contrário, ou seja, depois que implementa, o jogo começou, o jogo não terminou. E os desafios eles vão crescer cada vez mais com o uso da inteligência artificial. Isso aí não tem opção. Né, inteligência artificial é um dos principais assuntos da alta gestão. Vocês veem que hoje ele é tratado, né, pelas principais autoridades no Brasil, tanto no Judiciário, no Executivo, no Legislativo. Então, esse ponto realmente ele é bastante relevante. Muito bem. Bom, então, essencialmente, né, eu acho que esse modelo de governança, um programa de governança em privacidade, nós podemos dividir. Na verdade, imagina tudo que você fez de LGPD como pecinhas de Lego, que você vai encaixar em cada um desses elementos. Talvez alguns programas não tenham a primeira caixinha de negócio e estratégia. Ela é essencial. Não existe governança sem negócio e estratégia. Às vezes eu pergunto para o cliente, você tem um programa de governança e privacidade? Já tenho. Bom, como é que você fez? Eu peguei um template e preenchi. Legal. Ele está dentro do seu programa geral de governança, que a lei fala isso, lá no artigo F. Ele é reconhecido pela organização, pela estrutura, pelas regras de política. Ele é um programa de governança em privacidade. Não, isso aqui é mais técnico. Cara, não existe governança escondida. A essência da governança é que ela esteja aberta, que ela esteja apresentada. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, eu não estou vendo o chat aqui, mas se alguém quiser encaminhar qualquer pergunta, fica à vontade. Tá? O primeiro ponto, eu diria o seguinte, existem as três coisas mais importantes da LGPD. Em primeiro lugar, é o titular, ou seja, o titular ele é exatamente aquele para quem a LGPD foi criada. Então, a LGPD não é uma lei técnica, ela não é uma lei de tecnologia, de redes sociais, não é uma lei de documento digital. A LGPD é uma lei de direitos. Então, é essencial. O primeiro ponto mais importante é o titular. O segundo ponto mais importante é a hipótese legal, que é exatamente como que você pode tratar o dado do titular. O terceiro item mais importante é a operação de tratamento de dados pessoais. Ou a LGPD usa três termos, tá? Operação de tratamento de dados pessoais, atividade de tratamento de dados pessoais e processo de tratamento de dados pessoais. A NPD ainda não definiu no glossário dela qual que deve ser utilizada. Nós utilizamos a operação de tratamento de dados pessoais. Bom, então esse primeiro ponto está dentro do programa de governança. Não a execução em si, a governança, né? Até o professor Lodge, né, o falecido, que era um grande implementador de governança corporativa no Brasil, ele falava o seguinte: a governança é focinho dentro e garras fora. Ou seja, a governança não é a execução em si, a execução é a gestão, está dentro da gestão. A governança é exatamente o monitoramento, a prestação de contas e a decisão estratégica. Então, as operações de tratamento estão ali e são elas que fazem o alinhamento com o negócio. Por isso que não adianta copiar e colar um projeto de LGPD, porque os negócios em si são diferentes entre eles. O segundo ponto é o canal com o encarregado e as respostas. Está lá no artigo 41. O que o encarregado deve fazer? Essencialmente, pela própria LGPD, ele precisa receber demanda. Demanda de titular, demanda de agente de tratamento, demanda de colaboradores, demanda de terceiros, autoridades, demanda da gestão da organização. Então, é necessário ter um canal e também dar resposta, né, e administrar prazos e assim por diante.
O terceiro item é a gestão em si, ou seja, é o alinhamento com a gestão. O que é o dia a dia, quais são as políticas, como que eu faço a conscientização e assim vai. E tudo isso, né, exige monitoramento, melhoria contínua. A NPD ela sempre divulga, né, novos documentos e também prestação de contas. Então, essencialmente, essas caixinhas aí são um caminho para você criar um programa de governança em privacidade. Vamos levantar alguns itens. Primeiro ponto são as operações de tratamento de dados pessoais. Nota o seguinte, a operação de tratamento de dados pessoais nunca existiu antes da LGPD. Ou seja, antes da LGPD nós temos áreas, que é o nosso organograma, temos processo de negócio, para quem desenhou o processo. Eu acho muito, tipo assim, às vezes a pessoa fala, eu vou mapear processo para atender a LGPD. Cara, você está errado. Para e reflete. Não faz sentido mapear processo, porque você não vai influenciar o seu negócio. Se tem processo mapeado, usa. Se não tem processo mapeado, não usa. Os sistemas de suporte de dados e os fornecedores terceiros, que são os agentes de tratamento. Então, antes da LGPD, existia tudo isso. Aí, depois, a LGPD falou o seguinte, olha, você não vai gerenciar, porque você não faz o relatório de impacto em cima disso, você não faz avaliação de riscos em cima disso, tem até umas exceções, você não faz, não define hipótese legal em cima disso. Você precisa ter uma operação de tratamento de dados pessoais. Esse é o elemento, esse é o alvo, esse é o objeto da LGPD. E daí, né, pode não estar na LGPD, mas está nas publicações da NPD, que, primeiro, você precisa definir as hipóteses legais, e para as hipóteses legais que tenham seja classificada como legítimo interesse, você precisa fazer teste de balanceamento. Então, isso é básico, tá? Inclusive, uma dica de indicador. O que é um indicador bacana? As hipóteses legais com o número de testes de balanceamento, que é o LIA, já existe uma publicação da NPD falando sobre isso, dividido pelo número de hipóteses legais com classificação de legítimo interesse. Então, esse é um ponto que é bastante relevante. Além disso, né, nós temos ali os itens, você faz a avaliação de riscos, também existe uma equação da NPD para isso, e aqueles riscos, e existiam antes uma discussão, né, entre técnicos e advogados, se você era obrigado a fazer relatório de impacto. E a NPD já respondeu tanto, né, nas perguntas e respostas sobre relatório de impacto, quanto na documentação que ela divulgou semana passada, que você, sim, é obrigado a fazer um relatório de impacto. Quando a operação de tratamento de dados pessoais é de alto risco. Então, você precisa fazer esse relatório de impacto, né? É interessante, né, que nós estamos criando uma legislação, uma nomenclatura, né? Tanto que antes se falava muito em DPIA, hoje praticamente não fala, usa o nome determinado pela RPD, pela NPD, que é o RPD, ou Relatório de Impacto. Esses elementos todos, eles são obrigatórios, ou seja, se você é obrigado você definir as operações de tratamento de dados pessoais, você é obrigado a ter teste de balanceamento para as hipóteses legais do tipo legítimo interesse, você é obrigado a ter o relatório de impacto você é obrigado a avaliar o risco de todos e você é obrigado a ter o relatório de impacto dos itens que têm risco alto, conforme a regra da NPD. E, além disso, né, você, quando faz o teste de balanceamento, você também precisa desenhar o seu relatório de impacto e também você precisa ter o registro de operações, que é o ROPA. Então, esses são elementos obrigatórios, né, que você precisa ter e a governança monitora se você tem isso ou se você não tem. A governança não é fazer isso, a governança é monitorar, ou seja, definir isso como estratégia e também monitorar se isso está acontecendo ou não. O segundo ponto, né, a segunda caixinha que nós mostramos lá, é a caixinha da resposta, do canal com o encarregado. A gente sempre sugere que tenha só um canal com o encarregado, que o encarregado evite de receber demandas de LGPD no seu e-mail pessoal. A gente faz algumas recomendações, sugestões com relação a isso. Então, nós temos aí o canal de encarregado. O que entra por ele? Entra uma mensagem de titular, das equipes internas, de terceiros, né, de autoridades, de parceiros, de clientes, ou seja, eles entram por aquele canal. Então, e eles tratam incidentes, tratam direito do titular, tratam prestação de contas, tratam o relatório de impacto, o teste de balanceamento solicitado, porque no slide anterior eu mostrei o relatório de impacto, o teste de balanceamento que você precisa fazer preventivamente, independente de alguém te pedir, você precisa fazer ele. Mas você também pode ter solicitação. Inclusive, né, o doutor Fernando falou um ponto importante, que é que o RPD ele não é para ser divulgado.
mas ele pode ser solicitado. Já temos casos de solicitação de RPD pela NPD, pelo Judiciário, pelo Ministério Público, e também tem clientes que, quando vão fazer negócio com o fornecedor, eles falam, olha, eu quero o seu relatório de impacto, mas não é o relatório de impacto da organização toda, do controlador todo. É o relatório de impacto especificamente daqueles sistemas que fazem parte do relacionamento. Bom, também o Privacy by Design, que deve ser uma requisição interna, e eu acho que é uma das coisas que o encarregado mais vai fazer depois que faz a implementação, porque surgiu um novo departamento, uma nova estrutura, uma nova campanha de publicidade, um novo sistema, vai implementar a inteligência artificial em determinado sistema, tem um recurso novo que está sendo implementado. Tudo isso aí, Privacy by Design. Só um ponto interessante, né? Os nossos clientes eles têm cada vez mais pedido Privacy by Design para participação em grandes feiras. Por quê? Qual o objetivo de uma empresa aí na feira? Conseguir cliente. Como que ela consegue cliente captando dados pessoais? Legal. E aí, como é que trata esse dado pessoal? Então, esse é um exemplo. Também, né, requisição de consentimento fora dos canais, ou seja, às vezes tem consentimento que entra pelo canal, ou seja, esse não é o normal. O normal, o consentimento entra lá na interface do sistema. Mas existem casos que o canal é utilizado para requisição de consentimento. E também os próprios esclarecimentos, né? Perguntas, dúvidas e assim por diante, eles entram nessa resposta. Então, é importante como a relação da organização com o mundo externo é por meio do canal do encarregado, que existam indicadores, elementos, né, que permitam você enxergar isso. Aí vem também a gestão, né? As políticas, o engajamento das pessoas e conscientização, a atestação, ou seja, você distribuir as suas políticas, distribuir as orientações e pegar o termo de ciência das pessoas, os controles, inclusive integração com o controle interno. A sua área de gestão de risco precisa avaliar risco de proteção de dados. A gente vai ver daqui a pouquinho que também essa avaliação é um pouco expandida. Também a sua área de controles internos precisa monitorar os controles desse ambiente, a sua área de conformidade, a área de gestão de riscos, a área de auditoria, ou seja, você precisa estar integrado com a estrutura de controle. Outra questão é a prestação de contas, isso é bastante importante, né? Principalmente alinhar com o jurídico. Também os indicadores. Eu dei um exemplo de indicador. Número de testes de balanceamento realizados, teste de balanceamento único, né? Dividido pelo número de hipóteses, operações de tratamento pessoais com a hipótese legal do legítimo interesse. Isso é um indicador. Então, você vai criando indicadores que são indicadores de eficiência. Bom, em termos de monitoramento, né, o que você monitora? O que a governança deve monitorar? Indicadores, cumprimentos de prazos, que podem gerar indicadores, a estratégia de comunicação, inclusive saber quem são as pessoas que mais se comunicam com a proteção de dados, com o encarregado, porque às vezes tem pessoas internas que são quase que um champion, né, um campeão da proteção de dados. Ou seja, são pessoas, por exemplo, tem um cliente nosso que na área de RH tem uma pessoa lá que ela quase atua dentro da área de proteção de dados e privacidade, de tão proativa que ela é e tanta coisa interessante que ela faz em prol da proteção de dados. Inclusive, ela é usada nos programas de conscientização. As ações, né, porque você distribui um monte de ações, né, você manda um questionário para assim por diante. Bom, então, nós falamos aqui, essencialmente, deixa eu só voltar lá naquele primeiro, nós comentamos aqui sobre esses elementos aqui, ó. Tá lá, só um minuto. Seguindo aqui. Pessoal, desculpem que eu estou no tablet, então a operação aqui fica um pouco limitada. Bom, então o que eu estava falando é o seguinte, ó, eu mostrei para vocês essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui, expliquei algumas caixinhas aqui como funcionam, né? A operação de tratamento e assim por diante, o que deve entrar na linha da privacidade. Então, expliquei as operações de tratamento, o canal com o encarregado, expliquei a gestão, também o monitoramento. Muito bem. Para a gente concluir. Cada vez mais é importante ter um programa de governança em privacidade. Eu diria o seguinte, que ele é o próximo passo das iniciativas de proteção de dados. Agora, vejam o seguinte, ó. Ontem saiu o substitutivo do projeto de lei 2338, que a expectativa é que ele seja votado, né, nas duas casas até o final desse semestre.
Ontem foi bastante importante, trouxe um impacto muito grande a divulgação desse substitutivo. E olha só, a palavra risco aparece 11 vezes na LGPD e aparece 53 vezes no projeto de lei de inteligência artificial. Esse substitutivo ele tem uma característica, tá? Ele adequou o projeto de lei que existia, na verdade, ele não está votado, mas ele foi apresentado pelo relator, adequou às regulamentações da Europa e dos Estados Unidos. Então, é interessante que a Europa já divulgou a sua regulamentação de inteligência artificial e agora ela está atualizada. A palavra governança aparece 8 vezes em LGPD e aparece 15 vezes no projeto de lei de inteligência artificial. O interessante, tá, pessoal, é que a regulamentação da inteligência artificial é muito parecida com a regulamentação da LGPD. Então, nós podemos dizer que há uma possibilidade grande, razoável, de a estrutura que cuida de proteção de dados ela ser alinhada com o controle da inteligência artificial. Nota o seguinte, essa lei ela não ensina como você implementa a inteligência artificial na organização. O objetivo dela é fazer com que você tenha controle. Agora, um ponto super relevante. O objetivo da LGPD, está lá no artigo 1, é tratar, proteger os direitos fundamentais. Estão lá na Constituição, no artigo 5, se eu não me engano. O objetivo do projeto de lei de inteligência artificial é proteger os direitos fundamentais também. Então, há uma possibilidade grande de quem cuida hoje do controle da proteção de dados pessoais também cuidar do controle da inteligência artificial. E essa é uma corrida que começa agora. E pode ter certeza, olha só, a LGPD tem um agente de tratamento, o projeto de lei tem o agente de inteligência artificial. Vou dar alguns exemplos, tá? A LGPD tem a ANPD, a autoridade tem o PL de inteligência artificial tem autoridade competente. A LGPD tem o titular e o programa de projeto de lei tem pessoas afetadas por inteligência artificial. A LGPD tem comunicação de incidente e também a inteligência artificial também tem comunicação de incidente. Então, eu acho que, nesse momento, essa oportunidade é gigante. Nós temos ajudado alguns clientes a fazer isso, a se prepararem para usar a estrutura de atendimento à LGPD para já começar rápido, inclusive em termos de visão de mercado, nós estamos prontos. Se alguém quiser trocar ideia sobre isso, nós estamos à disposição de vocês, entre em contato conosco. Que é pegar o programa, 2 pontos, tá, que eu acho que são relevantes. Primeiro, se você não tem um programa de governança em privacidade, recomendamos que tenha. Segundo, se você tem um programa de governança e privacidade, recomendamos que você adequá-lo para que ele já entre adequado à inteligência artificial, principalmente se a sua organização usa inteligência artificial. Não é se você faz software de inteligência artificial, porque muitas vezes várias organizações vão utilizar. Ou seja, você não pode aceitar que, por exemplo, vou dar um exemplo genérico, tá? Que um prestador de serviços trate os dados pessoais ou trate qualquer dado da sua organização usando algoritmos de inteligência artificial sem a sua anuência e avaliação de impacto. Então, ou seja, a demanda vai ser maior do que a da LGPD. Então, nós deixamos esse aviso para vocês e agradecemos. Pessoal, eu peço desculpa aí de algumas falhas que eu cometi. Eu vou pedir para a Gaia, né, para ela mandar aí, eu faço um artigo diário sobre a LGPD, e pedir para a Gaia mandar um link, né, da nossa newsletter. Nós estamos à disposição de vocês. E eu peço desculpa aí, porque eu estou usando uma ferramenta nova aqui e eu mesmo me enrolei. Agradeço a todos e vamos aqui partir para as perguntas. Se alguém quiser fazer mais perguntas também, agora eu já vou ver o chat e vamos responder. Vamos abrir aqui. Fernando, se puder abrir o seu microfone aí, sua câmera. Alexandre, doutor Fernando, o Alexandre te mandou uma perguntinha aqui. Beleza. Programa de governança e privacidade. A Alexandre está perguntando, né, se é saudável se valer de uma auditoria externa periódica para verificar a conformidade dos requisitos do programa de governança.
Bom, saudável né? Você vai ter um terceiro neutro te passando a visão sobre se o que você estruturou internamente está sendo suficiente e eficaz. Agora, a auditoria ela é cara, né? Então, não sei qual seria a periodicidade disso, né? Pode acabar gerando um custo, enfim, desnecessário. O importante talvez tentando contornar isso, seria um processo interno de atestação em que, por critérios objetivos e amplamente aceitos, né, a empresa faça um checklist e mostre que as coisas estão cumpridas e, enfim, que está tudo correndo nos trilhos. Mas seria ótimo se todo mundo pudesse fazer uma auditoria externa com uma periodicidade boa. Sim, excelente. Eu entendo também, eu estou falando, que o modelo, né, da auditoria externa, ela também pode acompanhar o programa de governança corporativa, né? Se uma organização ela tem um programa de governança corporativa, ela pode encaixar também a avaliação dos princípios do programa de governança e privacidade, né, em sua auditoria externa, né, para aqueles que já têm, ou mesmo a própria auditoria interna, né? Mas para você começar já pela auditoria externa, ou seja, já antes disso, coloque sua auditoria interna para verificar. Né? Isso aí. Vem uma pergunta aqui, acho que Edson Fontes, nosso grande amigo aí, quando perguntou para o Fernando, doutor Fernando, vamos responder nós dois, porque ele colocou lá Fernando, não sei se para quem é a pergunta. Em relação ao conceito, vamos responder nós dois. Obrigado, Edson. Em relação ao conceito de governança, você concorda que a maioria não entende o conceito de governança de uma maneira geral, confundem governança com gestão? Total, Edson. Eu vou até encaminhar aqui, tem um artigo meu que eu falo sobre isso. Governança não é gestão. E não é mesmo. Modelo de governança, tanto a governança pública definida pelo Tribunal de Contas, ele tem a caixinha da governança e a caixinha da gestão. São elementos diferentes. O slide que eu mostrei com a ampulheta, né, uma converte para baixo, outra converte para cima, a ampulheta converte para baixo é a governança, a converte para cima é a gestão, e eles têm uma interseção. Então, é essencial que realmente se entenda esse modelo. Eu acho que hoje, né, o próprio projeto de lei de inteligência artificial que exige métodos, né, até de uma forma mais enfática do que o projeto de lei, do que a LGPD, eu acho que hoje as próprias publicações da ANPD ratificam a importância do programa de governança em privacidade, ou seja, não é que está na lei e esqueceram, não. A ANPD sempre vai publicando e vai sempre falando sobre esses elementos. Eu vou estar escrevendo, Edson, um artigo exatamente sobre esses elementos aí, que eu entendo que possa ajudar no entendimento. Olha para o doutor Fernando aqui, ó. Fernando, ó, pergunta aqui para todos os palestrantes. Conceito de governança. Né? Eu concordo contigo, né? Sim, a gestão acaba sendo a boa gestão acaba sendo um resultado da boa governança, né? Você conseguir administrar os riscos envolvidos e como você vai poder executar melhores práticas ali para gerar essa confiança, para gerar essa certeza maior de que tudo vai dar certo, né? No caso da LGPD, você demonstrar que você correu atrás e se esforçou para manter um ambiente de segurança. Claro. Tem uma outra pergunta do Fábio, se a ANPD tem um programa ou intenção de certificar DPOs ou criar programa em certificar empresas aptas a auditar programa de governança em privacidade. Isso gerou uma polêmica recentemente não, há alguns meses, porque algumas associações estavam divulgando que para ser DPO era necessário ter uma determinada certificação. E a ANPD expediu um comunicado dizendo, olha, não, para ser DPO não precisa ter certificação. É claro que é uma vantagem ter, né? A parte das empresas acabou, né, nomeando DPOs ali momentâneos porque tinha que ter,
então alguma pessoa de dentro foi puxada ali para aquela cadeira, mas não necessariamente ela tinha experiência com o assunto. Então, vale a pena ter um DPO certificado que conheça não só a parte da administração da proteção de dados pessoais em si, como também tem um conhecimento jurídico para saber como navegar nesse mar ainda nubuloso da NPD, né, que precisa expedir algumas resoluções sobre diversos assuntos. Eu não acho que a NPD, por si, vai elaborar algum programa desse tipo, porque a lei não exige, enfim. Eu acho que talvez a NPD possa criar aliás, talvez não. Segundo a lei, a NPD vai reconhecer certificados, selos, como demonstrações de confiança numa determinada organização. Então, assim como tem um certificado digital, né, empresas que prestam esse serviço, a NPD vai reconhecer empresas que sejam capazes de fazer essas avaliações e marcar os clientes com aquele selo dizendo essa organização está adequada à lei, é segura. Então, tem alguns pontos, a lei diz isso, como, por exemplo, usa a existência de um selo como fundamento para autorizar transferências internacionais. Entendi. Eu vi também, né, que existe um treinamento, se eu não me engano, a EPD, o regulador da Espanha, ela tem um treinamento para certificação para encarregados, e tem um outro país também que fez uma certificação para programas de proteção de dados pessoais. Existe também a certificação ISO 27701. Esse país europeu, que eu não lembro qual foi o país, eu sei que é da Comunidade Europeia, esse país, ele acabou que eu nunca mais vi nada falando sobre isso. Eu acho que não fez muito sucesso essa iniciativa. Tinha muita expectativa, mas depois eu nunca vi nenhum paper falando sobre esse assunto. Mas eu acho realmente que a curto prazo, essa questão de certificação, eu acho que não teremos grandes novidades. Okay. Bom, o Edson fez algumas perguntas aqui. Edson, nós vamos disponibilizar a gravação. Eu também vou mandar lá no meu LinkedIn o material dessa apresentação. Se o doutor Fernando autorizar também, manda também no LinkedIn dele. Estamos aí à disposição de vocês. Pessoal, não sei se tem mais alguma pergunta. Queria agradecer a todos. Até uma pergunta aqui, né, considerando a primeira linha do modelo das 3 linhas, seria, na prática, né, melhor prática implementar um Privacy Champion, né, em cada área para ajudar o engajamento do programa de governança e privacidade. Eu acho que sim. Esse conceito de Privacy Champion várias empresas utilizam, várias empresas adotam, e eu sempre digo o seguinte, olha, é desproporcional a relevância da proteção de dados, na verdade, a relevância do dado pessoal de área para área. Você pode ter uma área, por exemplo, de produção, que ela tem um sistema lá de automação de produção que não tem nem login, ou seja, dado pessoal igual a zero. Aquela área de produção, às vezes, não tem nem pessoas que fazem a administração. A relevância de dados pessoais é pequena. Mas se você pega uma área de comunicação, de marketing, uma área de segurança que monitora várias câmeras, ou uma área de RH, a relevância é gigante. Então, essas próprias áreas já têm as demandas de proteção de dados pessoais. Então, essencialmente é isso, pessoal. Agradeço a todos, muito obrigado. Estamos à disposição de vocês e até uma próxima vez. Passar a palavra ao Dr. Fernando. Aí pode concluir, Dr. Fernando, e a gente fecha aqui. Obrigado pela sua presença, obrigado pela presença de todos. Queria agradecer vocês também, pessoal da Módulo, todo o pessoal que assistiu. Se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato. A apresentação já mandei para ser divulgada e fico à disposição aí para qualquer coisa. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima vez. Abraço.